Vamos lá. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, a tua direção, Senhor Deus, tanto no estudo quanto naquilo que devemos guardar no nosso coração. O Senhor nos ajude, Senhor Deus, a guardar para não pecar contra ti. A gente está estudando a tua palavra. A tua palavra, Senhor Deus, não é um livro qualquer, mas é um livro onde o autor do livro está presente enquanto a gente lê. Por isso, Senhor, nós necessitamos da tua intervenção para nos ajudar, Pai, a entender, Pai, e a fixar aquilo que é necessário para a nossa vida. Nos ajuda, Pai, pedimos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, vou compartilhar aqui o... Amém. Hoje o nosso estudo é 1 Coríntios 7. E 1 Coríntios 7 fala sobre casamento. Eu até botei aqui em cima, respostas e perguntas acerca do casamento. O apóstolo Paulo vai tratar nesse capítulo só a respeito de casamento. E aí a gente vai conversar aqui sobre esse assunto. Então, no primeiro momento, ele vai falar para os cristãos que são casados com cristão. Por aqui, cristão, a gente vai pegar aqueles que estão em Cristo. Cristão, o significado de cristão, não é somente aquele que frequenta uma igreja. Tá na igreja evangélica, é cristão. Não, cristão é um seguidor de Cristo, por isso que é chamado de cristão. O significado de cristão é pequeno Cristo. Então, é esse cristão que a gente está tratando e que o apóstolo Paulo também está tratando. Então, ele vai tratar do versículo 1 até o 11 sobre aquele cristão que é casado com cristão. No segundo momento, do versículo 12 ao 24, ele vai falar a respeito daqueles cristãos, seguidores de Cristo, casados com aqueles que não seguem a Cristo. E no terceiro momento, do versículo 25 ao 40, ele vai tratar dos cristãos não casados, os celibatários e também os viúvos, né? Aqueles que estão sós e são cristãos. Então, a gente vai ver e botar nossa atenção para esse aí. Gozado meu negócio aqui não tá pegando aqui. Vai gravar? Tá gravando. Então, vamos ver lá. Nesse aqui a gente estava. Cristãos. Aí, nesse primeiro momento, está escrito aí, eu não estou conseguindo, meu slide hoje ficou meio estranho. Vou botar assim. Casar ou permanecer solteiro? É um questionamento aí que a gente faz aí nesse primeiro momento aí, né? O apóstolo Paulo vai dar uma orientação a esses aí. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui e abrir aqui.
estou conseguindo, não. Não sei por quê. Hoje eu não quis ficar. Versículo 1, ele vai falar aí. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque mulher. Então, no primeiro momento, o apóstolo Paulo fala a respeito de um homem, é melhor, é bom que ele seja sozinho. É uma visão dele, pessoal. O ministério dele, por ser itinerante, uma hora estava num lugar, outra hora estava em um outro lugar, outra hora estava atendendo a igreja. Então, ele considerava que era bom que o homem fosse só. Aí, mais no versículo 2, ele passa a olhar o homem de uma maneira geral. Então, ele fala assim, mas por causa da impureza, né, a impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, aqui ele está falando assim, que impureza é essa? Às vezes tem pessoas que não conseguem viver sem a prática sexual. E para não praticar sexualmente algo condenável, né? Aí ele fala assim, por causa da impureza, e aqui ele está se referindo à impureza sexual, ele fala assim, cada um tenha a sua própria esposa. Ou seja, case-se. Case-se. Aqui ele está falando assim, né? Casar, né? E cada esposa tem o seu próprio marido. E aí, o versículo 3, ele vai falar de algo que eu considero muito importante, que é assim, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Aqui ele está falando de sexo. Então, que o marido conceda à esposa, dê o prazer sexual à esposa, e também que a esposa dê o prazer sexual ao marido. E aqui a gente fala para os que são casados, né? Então, quando eu decido castigar o meu cônjuge, às vezes meu cônjuge faz algo que não me agrada, e aí eu resolvo assim, também eu não vou ter sexo com ele. Tá tendo um barulhinho aí e eu vou pegar aí. Aqui. Deixa eu dar um mudo. E aí eu tô falando para os casados, tá? Quando no casamento eu uso uma forma de castigar, de mostrar que eu estou magoado, que eu não estou gostando, e eu uso o sexo como troca, como motivo de barganha, eu estou infringindo esse versículo 3 aqui. O 3 e o 4. Porque aqui no versículo 3 está falando que o marido dê à esposa o que lhe é devido. O que é devido à esposa? A prática sexual. E também a esposa dê também ao marido o que lhe é devido, ou seja, a prática sexual. Aí você pode perguntar assim, mas no casamento, às vezes, o cônjuge magoa a gente. Então, o que eu devo fazer? Não sei. Mas eu sei o que você não pode fazer, que é negar-se sexualmente. Isso é pecado. Isso vai expor o meu cônjuge à impureza, a fornicação. A fornicação não, a fornicação é entre solteiros. A adultério. Adultério. Eu posso expor e eu posso deixar o meu cônjuge exposto a ele pecar. Quando eu uso
a prática sexual dentro do casamento e eu nego a prática sexual, eu estou pecando contra o meu cônjuge. Aí entra num assunto muito delicado. Por quê? Muitas vezes a gente encontra casais que estão se separando e uma das reclamações é exatamente essa aqui que está no versículo 3 aqui do capítulo 7 de 1 Coríntios. Aí fala assim, ela nunca quer fazer sexo comigo. Aí eu vou para a carinha dela, né? Olho para ela, ela fala assim, mas ele vive me magoando, como é que eu vou fazer sexo? Aí eu tenho que ir para o versículo 3 do capítulo 7. Eu vou ler para os dois, né? O marido conceda à esposa o que lhe é devido, ou seja, faça sexo com a esposa, e a esposa, semelhantemente, também faça sexo com o marido. Então, eu falo para o cônjuge assim, você tem que procurar uma outra maneira de mostrar ao seu cônjuge que você está magoado, que você não está triste com ele, um outro jeito. Mostre de um outro jeito, não desse jeito aí. Porque se você mostrar desse jeito, você está colocando o seu casamento, a sua união aí, em risco. Em risco. 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Eita, só aqui a gente já bate contra o discurso que a gente vê na televisão o tempo todo. Eu não vejo porque eu não assisto esse tipo de programa que fala isso, mas eles estão falando. Ele fala assim, meu corpo, minhas regras, as mulheres falam, né? Talvez isso valha para solteira. Mas se a mulher é casada, ela não pode falar isso. Nem na casa dela, nem na rua, no trabalho dela, não pode falar isso para canto nenhum. Porque aqui o apóstolo Paulo está falando que o corpo da mulher pertence ao marido. E o corpo do marido pertence à mulher. Fala assim, ó, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Então, o apóstolo Paulo está falando que o corpo da Gil pertence a Adalberto. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, o apóstolo Paulo continua a falar, ele está falando que Adalberto não tem poder sobre o corpo dele, e sim a Gil. Só isso aqui, gente, quebra o discurso feminista, machista, qualquer discurso. Porque aqui ele está falando que quando a gente casa, a gente não se pertence mais. Quando a gente casa, quem pertence a gente é o cônjuge. Aí eu posso ir mais fundo aqui? Eu casada, o meu marido precisa estar de acordo com as roupas que eu visto. Eu sei que vai gerar uma opção de discussão aí, mas é isso que a palavra de Deus fala. E o meu marido, ele também, o vestir dele tem que passar sobre a minha aprovação. Continua o apóstolo Paulo falando, hein? Por isso que ele fala que é melhor ficar solteiro. Aí no versículo 5 ele fala assim, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para quê? Ó, por quê que não pode ficar muito tempo sem? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, eu não posso me privar para Adalberto. Adalberto não pode se privar de mim, a não ser que nós dois concordemos e que vai ser para um período para se dedicar à oração, para jejuar, mas é pouco tempo.
Por que que o apóstolo Paulo fala isso? Ele fala assim, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Isso a gente fala quando a gente está falando para casais o tempo todo. E aí tem uma discussão tremenda, porque os casais, muitas vezes, não concordam com isso. Mas você é cristão? Você segue a palavra de Deus? A palavra de Deus fala isso. Às vezes, não estou abrindo espaço, uma brecha para desculpar aquele que comete adultério. Não estou. E Deus sabe disso. Mas, às vezes, aquele que comete adultério é porque ficou muito tempo aqui, nesse versículo 5, ao invés de um pouquinho de tempo, ficou muito tempo. Eu uso sempre o exemplo da churrascaria, né, amor? Rodízio, né? A churrascaria rodízio. Quando você chega lá na churrascaria e vai participar de um rodízio, você aceita tudo que o garçom traz à mesa. Ele traz galinha, ele traz linguiça, ele traz picanha, ele traz aquele ao alho, como é que é? Tudo você come. Mas chega um momento em que você vai se enchendo, ficando farto, aí você fala assim, você faz assim, né? Ai, não quero mais isso aí, não. Você vai se enchendo, você já vai escolhendo mais o que você quer comer. Chega um momento que você está estufado. Aí você fala assim, eu não quero mais nada. Aí ele vem, mas essa aqui tá boa, o garçom do rodízio fica insistindo, né? Mas esse aqui, ó, tá muito bom. Aí você fala, não, já tô cheio. Já tô cheio. E eu falo, às vezes, isso para os homens e para as mulheres com quem a gente lida, sabe? Eu preciso pensar numa forma de demonstrar a minha mágoa, a minha insatisfação, mas eu não posso usar o sexo para demonstrar isso sendo casada. Eu tenho que arrumar uma outra alternativa. Essa não pode ser. Versículo 7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Aí ele já vem para cá. Ele queria que todos os homens fossem solteiros ou viúvo, né? Há uma discussão em cima do estado civil do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Atos que ele é membro do Sinédrio. E quando a gente vai estudar o Sinédrio, né, naquela época, de como era composto as lideranças assim dos judeus, a gente percebe que para ser membro do Sinédrio, como o apóstolo Paulo era, precisava ser casado. Então, os que seguem a linha que o apóstolo Paulo é separado ou viúvo, são esses que pegam lá. Gente, ele era membro do Sinédrio, então ele passou por um casamento em algum momento. Mas tem outros que falam que por conta dele andar pregando o evangelho em todo lugar, ele só devia ser solteiro, porque se fosse casado, como é que seria esse casamento, ele o tempo todo longe de casa, né? E ele não cita em nenhuma carta dele uma esposa. Então, as pessoas falam assim, solteiro, talvez não, tem muita gente que acha que é solteiro. Eu sou uma que acho que ele não é solteiro. Ou ele é separado, ou ele é viúvo, o apóstolo Paulo, por conta dele ter sido membro do Sinédrio. E lá só se aceitava casado, sabe? Então ele fala assim, eu quero que todos os homens sejam como também eu sou, sozinho. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, o celibato. Né? O fato de estar sozinho é celibatário, né? Que chama a pessoa sozinha.
Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Então, ele está falando assim, eu queria que todos os homens tivessem esse dom de ser sozinho. 8. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que eu também vivo. Então, ele está falando assim, se você é solteiro, se você é viúvo, que permaneça assim, é melhor. Mas lembra que o apóstolo Paulo está falando em termos de reino de Deus, de pregar o evangelho, de sair pelo mundo pregando. E é difícil para uma pessoa casada sair pelo mundo pregando. Mas ele não era casado. Oi? Ele não era casado. Eu acho que ele passou por algum momento sendo casado, porque para ser membro do Sinédrio, e ele era membro, lá em Atos ele era membro, ele era liderança ali dos judeus, lá só podia ser casado. Então eu acho que em algum momento ele foi casado. Talvez o fato dele sair pregando, essa mulher tenha deixado ele de lado. Mas eu já li a Bíblia todinha 5 vezes. Eu não vejo essa parte que ele tinha uma mulher. Ele foi um seguidor de Cristo, mas em mulher não se comenta. Sim, é isso que eu acabei de falar. Como ele não fala da presença de uma mulher na vida missionária dele, então o que a gente pensa? Ou ele foi viúvo, ou ele foi um moço que a mulher deixou. Mas ele era, antes de pregar o evangelho, antes dele sair do mundo, ele fazia parte de um lugar onde só se aceitava um homem se fosse casado. Sim. O Sinédrio. Então, em algum momento da vida dele, ele foi casado. Eu vou pesquisar. Pode pesquisar. Em algum momento ele porque foi na casado. Bíblia, eu tô falando, na Bíblia não tem, mas eu vou pesquisar, quem sabe eu acho. Você não vai encontrar isso na Bíblia, por isso que eu estou falando que há discussão. Na Bíblia não vai encontrar, não. A Bíblia você não vai encontrar. Agora, quando você vai estudar Sinédrio, para ser membro do Sinédrio, você vai encontrar que só podia ser homem casado. E ele foi membro, ele era membro do Sinédrio, antes de se converter. Na conversão, depois, você não vê falar em mulher. Então, ele não tinha mulher ali do lado. Não tinha. Então, ou essa mulher, em algum momento, morreu antes dele se converter, ou essa mulher, na hora que ele se converteu, não quis ficar nessa vida do moço lá viajando o tempo todo e deixando ela sozinha. E ele não cita. Ele, a gente percebe que ele, enquanto missionário, que ele foi um missionário, depois se converteu, ele foi um missionário. Enquanto missionário, ele faz jus ao que ele escreve aqui. Melhor ser sozinho. Sim. Melhor ser sozinho. Ele repete várias vezes na Bíblia, ele repete isso. Melhor ser sozinho. Melhor Por ser quê? sozinho. Por que melhor ser sozinho? Eu prego, eu saio pregando. Não tem compromisso de deixar alguém para trás, Eu sou casada. Mas eu só posso ir para um lugar e pregar se Adalberto falar sim. Sim. Porque se Adalberto falar não, eu não vou. Aí eu recebo o convite e falo assim, não, eu não posso. Sim. Por quê? Quando a gente é casado, precisa os dois entrarem em acordo. Por isso que o apóstolo Paulo não precisava pedir a ninguém. Ele ia. O Espírito Santo de Deus mandava ele ir para o lugar, ele ia, mandava ir para outro, ele ia. Ele estava ao sabor de como eu vivia antes de recasar. Eu convertida, eu ia. Ah, tem vigília lá e a gente vai ficar a madrugada toda lá na igreja. Eu ia. Agora, casada, não posso. Porque Adalberto não fica lá na igreja a madrugada toda. Então, já não conta comigo. Conta comigo até 11 horas da noite, meia-noite. Depois, não. Mas, Adalberto, passa a noite, você vai amar, hein? Quem que tá falando? Edna. Eu já fui. Já foi, mas ele não é muito assim de ficar toda hora aceitando, não. Mas eu, quando era solteira, eu ia.
Agora, por isso que quando a gente sai 6 horas para ir embora, a gente passa primeiro, toma um cafezinho, depois que a gente vai para casa. Mas por isso que o apóstolo Paulo, voltando aqui ao que ele está falando, é por isso que ele está falando que para a obra missionária, solteiro é bem melhor, solteiro é bem melhor. Mas certo. Isso não quer dizer que ele é contra o casamento. Não, isso aí de jeito nenhum. Ele bota aqui no versículo 9. É a opção dele. Caso, porém, não se dominem, e aqui ele está falando que ele se domina, né? Caso não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, aí eu botei aqui para refletir. O número de pessoas que moram sozinhas e de divorciados cresce a cada ano, mesmo entre... da estatística, né? Mesmo entre evangélico. O que antes os evangélicos não tinha muito caso de divórcio, não tinha. É verdade. Mas agora está tendo, sim. Então, a gente precisa prestar atenção o que está acontecendo agora no viver das pessoas que antes não se separavam e que agora estão se separando mais. Alguma coisa mudou, inclusive dentro do meio evangélico. Continuando, o versículo 10 fala assim: ora, aos casados, agora ele vai falar especificamente aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor. Então, aqui ele está falando de algo que vem de Deus, o Senhor, não ele. Que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, vírgula, ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Aqui ele está falando uma ordenança do Senhor. Da onde ele pegou isso? Eu botei aqui embaixo, em Marcos 10, de 1 a 12. Eu vou ler aqui rapidamente, só para a gente entender da onde ele tirou essa ideia que, para o Senhor, esse negócio de separação não é legal. Ele tirou daqui, ó, no Evangelho de Marcos, e Mateus tem, mas eu peguei o Marcos, que é bem resumidinho. Em Marcos 10, fala assim, a partir do versículo 2, diz assim: e aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, quer dizer, questionaram a Jesus, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? É lícito ao marido se separar da mulher? Ele lhes respondeu: o que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Então, o que ele está falando? Moisés falou que podia, a gente podia separar da mulher. Mas Jesus lhes disse, aí vem daqui que Paulo pegou esse versículo 10 aí. Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. E Deus falou lá em Gênesis 2:24, bem assim: por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separa o homem. É daqui que Paulo tirou que é melhor, que Deus fala que não se separar. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-los sobre este assunto. Então, os discípulos lá na intimidade perguntaram. E ele lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. Então, não pode repudiar. Comete adultério contra aquela mulher que ele casou, vai cometer adultério. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Então, a não ser, aqui tem uma parte aqui, a não ser que haja relação sexual ilícita, ou seja, haja um adultério ali, não é para se separar. Eu abro ainda um outro à parte, quando eu falo: ué, Gil,
Então, eu tenho que ficar casado, o moço está me batendo, tá tripudiando de mim, eu tenho que ficar casado porque Deus falou que abomina, que não gosta de que se separe. Não. Se está havendo abuso, deve-se se afastar, porque a Bíblia também fala, tem tempo de abraçar e tem tempo de deixar de abraçar. Eu nunca dou conselho para o casal para ficar junto quando tem violência. Por quê? Em algum momento eles podem perder a estribeira nessa violência e um matar o outro. A gente vê isso nas manchetes de jornais. Então, eu não sou doida em falar para uma pessoa ficar num casamento onde está apanhando o tempo todo e a pessoa fica ali, porque pode perder o rumo em algum momento aí. Então, eu falo assim, não, é melhor se separar. E a gente trata um separado do outro. A gente já fez isso, eu e Adalberto. Já tratamos assim. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas o apóstolo Paulo vem no versículo 12 e ele fala uma coisa que é da parte dele e não de Deus. Aqui ele já está acrescentando. Ele pegou um princípio bíblico de Deus e agora ele vai falar algo dele. Ele fala assim, aos mais digo eu, não Senhor. Ele que está dizendo. Uhum. Se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente em morar com ele, não a abandone. Então, tem um cristão, um moço se converte e a mulher dele não se converte. Mas ela aceita a conversão dele. Ela aceita ele ser cristão. Ela fica com ele. Então, o apóstolo Paulo falou assim, não abandona essa mulher não, fica com ela. E a mesma coisa em relação ao marido, 13. E a mulher que tem um marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não deixa o marido. Não é por essa causa aí que você vai deixar. Aí o 14 ele completa. Por quê? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, ou seja, faz bem aquele que não conhece a Cristo estar convivendo com uma pessoa que conhece a Cristo. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora, nesse convívio aí, são santos. Então, mas se a gente esse analisar, casamento Gilzinho, aí é uma boa influência aos filhos. Porque mas é uma coisa um se que deixa converteu e o outro fica ali, não tem problema para ele, ele aceita. Pois é, mas eu não estou gostando disso, não. Fique. Não se separe porque você se converteu e o outro não se converte. Não pode ser essa a causa de uma separação. 15. Mas se o descrente, olha o mais aí, se o descrente, isso diz o apóstolo Paulo, não o Senhor, ele dá um conselho. Mas se o descrente quiser apartar, se ele quiser se separar, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Ou seja, se a pessoa que quer se separar, que se separe, que saia. Deus vos tem chamado à paz. 16. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Porque às vezes a pessoa fica ali, o outro não quer ficar mais, o outro já deixou, já quer sair, aí a pessoa fica insistindo, porque eu quero insistir, porque vai que em algum momento ele se converte, aí fica salvo, mas a gente não sabe. A gente não sabe se essa pessoa vai aceitar Cristo. Então, eu vou ter uma explicaçãozinha aqui, uma observação. Do ponto de vista bíblico, o vínculo matrimonial pode ser dissolvido. O casamento pode ser dissolvido por três coisas. Pela morte do cônjuge, então morreu, acabou esse casamento. Pelo adultério, em Mateus 19:9, isso está bem direitinho, no caso de relação sexual ilícita dentro de um casamento é adultério,
Então, o casamento pode ser dissolvido, o vínculo, e quando o cônjuge incrédulo decide separar-se. Então, do ponto de vista bíblico, essas 3 opções aí acontecem. Sim. Aí, continuando aí. A gente vai passar agora para os versículos 17 a 40. Do 17 ao 24, vai falar casamento e liberdade cristã. E do 25 a 40, vai falar de casamento e serviço cristão. Então, a gente vai ver agora as questões específicas a respeito de uma vida em casamento. O 17 diz assim: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordena em todas as igrejas. Então, eu vou andar de acordo com o chamado de Deus para a minha vida. Aí, 18. Foi alguém chamado estando circunciso? Lembra do circunciso? Uhum. Aquele que fazia no 8º dia, que é o judeu, né? Uhum. No 8º dia tinha que fazer a circuncisão, o menino, né? Sim. O prepúcio, né? Dar um cortezinho. Isso é circuncisão. Naquilo ali, os pais estavam falando que aquela criança estava sendo dedicada ao Senhor. Sim. Era uma dedicação, era um voto que se fazia ao Senhor. Então, foi alguém chamado estando circunciso, sendo judeu, não desfaça a circuncisão. O que ele está falando? Se você, quando foi chamado para servir a Cristo, você seguia o judaísmo, né, de circuncisão, não desfaz, deixa, já está aí, já está feito. Segue a vida. Foi alguém chamado estando incircunciso, não era judeu, não cortou lá o prepúcio no 8º dia? Aí ele fala assim, não vai se circuncidar por conta disso, porque você não fez a circuncisão. Segue a vida. Então, o que ele está falando? De acordo com o momento em que você foi chamado, não importa de onde você veio, não importa o que você fez, vai, segue adiante, segue adiante. 19. A circuncisão em si não é nada, aqui ele está falando de judeus e gentios, bem específico, né? A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Aqui ele está falando muito para judeu e gentio. Por quê? Os gentios, quando se convertiam, aí tinha judeu lá na conversão, o judeu achava que porque veio gentio tinha que fazer circuncisão. Ele está falando aqui, não. Vem do jeito que está e vamos avançar, não retroceder. Então, 20, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Aí, 21, foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. A gente está falando aqui de uma época onde se tinha escravo e tinha senhor. Não é a nossa época. A nossa época, aqui no nosso país, a escravidão foi abolida. Mas aqui está falando, ele está falando, a gente precisa entender que ele está falando ali para o povo de Corinto, e ali tinha muitos escravos, e os escravos se convertiam. Aí ele está falando assim, fica aí, foste chamado sendo escravo, não se preocupa com isso não, mas se você puder ser livre, aproveita a oportunidade, e vai ser livre. 22, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor, ou seja, ele está falando já de algo de liberdade em Cristo. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo, e é o que a gente é. A gente foi chamado livre, mas a gente obedece a nosso Senhor, que é Jesus Cristo. Acaba que a gente se torna escravo de Cristo, né? Ele está fazendo uma comparação para que seja esse conceito de ser escravo, de ser livre, fique bem claro.
23. Por preço fostes comprados. Então, um preço aí foi qual? Morte de Jesus. Vocês foram comprados. Não vos torneis escravos de homens. Vocês foram chamados para ser livre. Com isso, ele está falando lá que o servo lá tem que largar o patrão, deixar? Não, ele está falando de vida, né? Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Esses versículos aqui, meio que muito não se aplica muito à nossa vida, mas a gente acaba se colocando aqui como escravo do Senhor, né? E aí aplica a gente sim. Aí vamos mais aqui, ele vai falar agora as virgens, as solteiras. Com respeito às virgens, eu não tenho mandamento do Senhor. Eu acho muito gozado. Ele abre aqui, né? Eu não tenho mandamento do Senhor. Porém, dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Ele não tem um mandamento para as virgens, mas ele vai fala dar sua fidelidade. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Essa é a opinião dele. Permaneça como está. Estás casado? Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas, se te casares, com isso não pecas. Ou seja, o que ele está falando? Se você se casar, não está errado. E também, se a virgem se casar, por isso não peca, não está errado. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne e eu quisera poupar. Ele tem uma ideia de casamento bem... Bem, acho que tem fobia. Acho que tem isso, fobia. porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Aqui ele está falando assim, Jesus vai voltar para buscar sua igreja breve, e a gente, quando está casado, a gente perde um tempo. Um tempo. Mas mais adiante aí, ele vai falar, porque o casado, ele cuida das coisas de casamento, ele cuida do outro, e o solteiro não tem isso para cuidar. O solteiro cuida de si e das coisas do Senhor. É nesse contexto que o apóstolo Paulo fala assim, é melhor estar solteiro, é melhor estar sozinho, porque Cristo vai vir em breve. Ele está falando, né? Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Versículo 29. O que resta é que não só os casados sejam como se não fosse, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Ele está falando que o mais importante não é isso aqui, ser casado, ser solteiro. Ele está falando assim, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, e aqui vem o princípio dele, que eu acho tremendo isso. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Quem não é casado, ele não fica cuidando do cônjuge. Ele cuida em agradar ao Senhor. E o que ele está falando aqui? Subtende-se, a gente vai mais adiante, né? Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, né? Assim, Adalberto? Eu também entendi assim. E assim está dividido. Então, quando eu casei, eu parei de pensar só em fazer as coisas que me davam na cabeça. Eu tinha que considerar, e isso é correto diante de Deus, se Adalberto estava em concordância. Sim, se estava agradando. Solteira não. Solteira não ia.
Ah, vai ter isso na igreja? Vamos. Ah, vai ter viagem ali, vamos para o acampamento cristão? Vamos. Ah, vai ter não sei o que lá, o retiro? Vamos. Não tinha que cuidar. Casado, ele fica dividido. Por quê? Da parte do Senhor, o casado precisa cuidar do cônjuge, não pode deixar o cônjuge à toa, não pode desconsiderar o cônjuge. O casamento no Senhor, o cônjuge precisa ser considerado. Eu não posso ser casada e viver como solteira. Verdade. Esse casamento não vai dar certo. Quando a gente casa, a gente deixou de ser sozinho. A gente está vivendo com o outro e a gente precisa considerar o outro. Férias que a gente vai tirar, eu preciso estar de acordo. Para onde a gente vai? Não posso escolher sozinha. Ah, eu já comprei a passagem, a gente vai para a praia. Aí o outro, gente, mas você não falou comigo? Tá errado. Então, eu casada, eu preciso viver como casada. Agora, eu solteira, eu posso ir, eu não estou dividida. Agora, casado tem que ser. 34. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. E tem que ser assim. Quando a gente pega uma mulher que é casada e ela não considera o marido, ela vai lá no shopping, compra, mas não combina com o marido, porque a conta da gente quando casa é dos dois. O dinheiro que entra na casa quando está casado é dos dois. Tudo precisa ser conversado. Quando a gente é solteiro, a gente não precisa prestar conta. A gente vai, a gente trabalha, gasta do jeito que a gente quer, emprega onde quer, vai a hora que quer, vai para o shopping. Não quero ir para o shopping, eu quero ir para o restaurante. Não, eu quero ir lá na Glória comprar roupa, vai. Mas casado, está dividido. Eu preciso agradar a marido, eu preciso conversar. E ele comigo. Por quê? A gente casou. Casado não pode levar a vida de solteiro. Aí, quando a gente pega um casal que está levando vida de solteiro, eles estão com problema. Porque eles não estão seguindo aqui o que o apóstolo Paulo fala aqui nesses versículos. 35. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Aqui é sem impedimento. Você vai se consagrar ao Senhor. 36. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e a circunstância que está falando de pai que tem a filha que já passou a flor da idade, e a circunstância o exigem, faça o que quiser. Não peca, que se casem. Então, entre pecado e ficar solteiro, ele fala para casar. Ele fala para casar. 37. Todavia, aí ele fala dele, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isso bem firmado no seu ânimo, para conservar a sua filha, bem fará. E assim, quem casa sua filha virgem, faz bem. Quem não a casa, faz melhor. Para ficar sozinho. Né? O negócio dele é, você sozinho, você vai cuidar das coisas do Senhor. Você casado, você vai cuidar do cônjuge também, tem que se dividir. Eu tenho que cuidar dos filhos. 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. 40. Ele volta a falar de ficar solteiro. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva. Segundo minha opinião, ele está falando. Isso aqui é minha opinião, não é do Senhor. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus.
Ou seja, apóstolo Paulo, a ideia dele é solteiro. Solteiro, Fica sem solteiro, problema. melhor, fica quietinho aí, cuida das coisas do Senhor. Esse negócio de ser casado dá problema, que precisa ver junto ali, cuidar um do outro. Então, Vai saber, ó. cuida das coisas do Senhor, para ele. Ele pensa assim. Eu acho muito interessante. Por conta desse capítulo 7, as pessoas pegaram, aquelas que querem casar, pegaram meio que um ranço do apóstolo Paulo. Falaram assim, apóstolo Paulo não gosta de casamento, apóstolo Paulo quer que todo mundo fique solteiro. Mas a gente precisa entender que o ritmo de vida que ele se impôs depois que ele se converteu E é muito foi um lindo. ritmo de vida diferente. Foi muito O lindo, ele batalhou muito. Dele, de levar o evangelho aqui, ali, abrindo igreja, abrir igreja, deixava um líder lá, ia para outro canto, daqui a pouco ele estava lá, ele perguntava como é que estava a igreja que tinha deixado, a preocupação dele era com igrejas. Sofreu, Então, apanhou muito, foi preso, nossa. Isso, para esse homem, não podia estar casado. Agora, nem todos são feitos, e ele fala isso, nem todos estão preparados para o celibato, né? A Igreja Católica, ela pega essa história aí de apóstolo Paulo e ela bota que todos os seus líderes têm que ser celibatários, não pode casar. Claro, quando a gente vai estudar a história, a gente percebe que também tem um fator econômico, ela não quer dividir a riqueza com família, com filho do padre, né? Quer que fique ali, tudo ali, a riqueza ali com eles. Seja o que for, a Igreja Católica prega em cima desse capítulo 7 aí, que os líderes da igreja têm que ser celibatários, não pode casar. Elas pregam isso e até hoje. O que é questionado por outras igrejas, por outras pessoas. Nem todos foram chamados para ser eunuco de mente, não pensar em sexo, nada. É tanto que nem todos foram, que a gente vê muitos escândalos ocorrendo com essas pessoas que ficam lá e que não foram chamados para esse jeito de ser sozinho. Elas procuram um jeito ali, elas, né, escamoteiam. O padre mesmo que casou a gente, ele casou a gente, depois, um ano depois, ele largou a batina, porque descobriram que ele tinha uma família com 4 filhos. Ele casou a gente em 85, e em 86 ele largou a missão dele de padre, porque a igreja descobriu que ele já tinha uma família formada com 4 filhos. Aí ele deixou de ser padre. Aí foi viver com a mulher. Danado, hein? Muito bem, que é uma gracinha, família, tudo. Quer dizer, tem uns que ficam bem sem sexo. Tem uns que ficam bem. Eu conheço pessoas que nem falam, nem nada. Agora, eu também conheço pessoas que coisa difícil. Tem hora que eu vou lá para debaixo do chuveiro, tomo banho frio, aí passa, aí vai. Então, isso é para cada um. Aí ele fala assim, melhor do que viver abrasado é casar. Agora, se você consegue ficar sem e ficar bem, ele fala, melhor é você ficar sozinho. Por que ele fala sozinho? Porque ele está pensando a partir da vida dele. Ele saía para pregar. Então, ele fala assim, para você pregar, para você ser cristão, evangelizar, abrir igreja, não tem como você fazer isso tudo sozinho. Tem que ter alguém. Lembra de o apóstolo Pedro? Pedro, ele era casado. Tanto que Jesus vai lá na casa dele e cura a sogra dele lá, né? Pedro é casado. Então, Pedro, volta e meia, tinha que voltar à casa dele para ver a esposa. Não podia estar solto no mundo igual o apóstolo Paulo, né? Ele tinha que cuidar da casa também. Então, a gente precisa ler esse capítulo 7 sob a perspectiva do apóstolo Paulo.
que era sozinho e vivia pregando o evangelho no mundo. Então, para ele, a cabeça dele era melhor estar sozinho. A gente vai orar, eu vou parar a gravação e a gente conversa sobre isso. A gente pode até bater um papo sobre isso, tá bom? Amém, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor Deus. Segundo o que a gente estudou, Senhor Deus, um tema tão difícil, Pai, um tema que as pessoas discutem, a gente que trabalha com casais, a gente vê quanto de problema que tem, mas a sua instrução é correta nesse sentido, né? Quando a gente procura entender e procura seguir a tua palavra, Senhor, não há problema, não há discussão. E por isso, Senhor Deus, nós te louvamos por essa instrução que o apóstolo Paulo dá à igreja de Corinto e que serve até hoje para a gente instruir casais que vêm até gente, solteiros que estão conosco, Pai, e nós te louvamos, porque isso aí está valendo ainda hoje, e a gente percebe que quando se aplica a tua palavra, a vida de cada casal, a gente percebe que há uma mudança substanciosa na vida do casal. E nós te louvamos por isso, te louvamos por essa instrução, que serve para as nossas vidas também. Em nome de Jesus, nós queremos estar colocando, Senhor Deus, a nossa casa diante de Ti, para que Tu abençoe, para que Tu guarde, Senhor Deus, cada um, Senhor Deus, debaixo do nosso teto, Senhor. Aqueles que vêm nos visitar, que eles venham, Senhor Deus, e saiam levando a tua paz, o teu aconchego, Senhor, em nome de Jesus. Queremos colocar também nessa oração, Senhor Deus, todos os nossos parentes, Senhor, aqueles que te conhecem, que o Senhor possa estar protegendo, falando com eles, instruindo, conforme diz a tua palavra que o Senhor faz, mas aqueles que não te conhecem, Senhor, a gente tem pagado um preço por esses que não te conhecem, eles venham a te conhecer. A gente não entende de tempo, Senhor, o Senhor é que entende bem de tempo, mas a gente pede, Senhor Deus, e clama a Ti, que o Senhor envie aonde cada um dos nossos parentes estão. Envie uma palavra, Senhor Deus. Uma palavra, Senhor Deus, em que eles abram o coração para Ti, para eles Te conhecerem, Senhor, para eles entrarem em comunhão contigo, Senhor, para eles receberem a salvação eterna, Deus, Pai. Temos colocado cada um diante de Ti, Pai. Contempla, Senhor Deus, essa nossa oração. Abençoa, Senhor Deus, os nossos parentes. Agora a gente quer colocar os amigos, aqueles que ficam em volta de nós também, que a gente possa ser um instrumento Teu, Senhor Deus, na vida de cada um daqueles que nos cercam, que a gente possa ter uma palavra de sabedoria, uma palavra de conforto, de consolo, de alegria, de paz para cada um, Senhor Deus, com quem a gente convive. Guarda, Senhor Deus, os nossos projetos, aquilo que temos projetado, sonhado e colocado diante do Teu altar, que o Senhor abençoe cada sonho nosso, cada projeto nosso, Pai, que ele possa contar com a Tua mão, Senhor Deus, abençoando. Senhor, nós oramos e entregamos tudo isso, Senhor, diante de Ti, porque sabemos, Senhor, que quando entregamos os nossos cuidados ao Senhor, o Senhor responde cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.